Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aí, cara, convido você a se inscrever aqui, botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscrever aí no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente hoje tem a final da Libertadores no Maracanã, público muito reduzido, até teve polêmica aí no Twitter por causa dessa questão, e a gente está completando mais do que um ano, né? Praticamente um ano e 2 meses de reinado. E o reinado acabou. Hoje o Flamengo passa o bastão para um outro time brasileiro, ou Santos, ou Palmeiras. E eu queria pensar que a gente tem que levar algum aprendizado desse momento, porque a gente tinha elenco para conquistar tudo de novo e nos decepcionamos. Mas a gente tem que aprender que a gente não pode viver, né? Viver no ano anterior, viver nos títulos que a gente conquistou. Todo ano a gente tem que tentar superar, melhorar. E eu acho que esse é o melhor aprendizado que a gente tem do ano de 2019. A gente vai estar mostrando, o Flamengo treinou, voltou a treinar, a gente vai mostrar para vocês aí. Mas não tem como a gente não pensar, né, nessa situação. Inclusive, ficam ensinamentos, inclusive, do gramado, né? A Conmebol contratou uma equipe para mudar, para resolver todos os problemas do gramado, que o Flamengo deixou. A empresa que cuida, né, que o Flamengo contratou, a Greenleaf, deixou o gramado abandonado, que atrapalhou demais o ano do Flamengo. Demais. Vocês viram como o Flamengo jogou lá em Brasília, no Mané Garrincha, num gramado bom. Então, que fique de aprendizado. Olha o que a Conmebol fez em pouco tempo. Ficou aí uns dias sem jogar, sem ter jogo. Mas olha o que eles fizeram no gramado do Maracanã. Que beleza que ficou. Tapete, né? Deixaram ele totalmente revitalizado. Então, era o que eu falava. O Jorge Jesus estava aí, ele pelo menos tomava conta de tudo, resolvia tudo. Quando ele saiu, fica esse aprendizado. Parece que tudo... os títulos vão vir todos de novo, e não é assim. Título se conquista. Eu vou gostar de ler os comentários de vocês aí. Vamos acompanhar um pouquinho aí do treino do Flamengo. E vocês já começam aí vendo de cara o goleiro Diego Alves, né, trabalhando com o grupo nas atividades que aconteceram nesta sexta-feira no Ninho do Urubu. Ele pode aí ser relacionado, tá? Realizou também um treinamento específico com o preparador de goleiros do clube, né, o Wagner Miranda, e depois ainda participou das atividades com o elenco. Então, o Diego Alves aí podendo ser uma surpresa aí entre os relacionados para esse jogo de segunda-feira contra o Sport, né, o campeão da Série B de 87, como a gente gosta de falar. E jogaremos juntos, vamos jogar esses 6 jogos juntos até o final. Então, o Flamengo aí que treinou após essa vitória maravilhosa contra o Grêmio, né, que a gente fala, não vamos nos iludir, mas foi uma vitória que o Flamengo teve 10 minutos para se recordar justamente do título que eu estava falando aqui no início do vídeo, que foi o título de 2019, né, que a gente jamais, como a gente fala, jamais esqueceremos. Mas eu gostaria de falar para vocês justamente dessa reta final de Campeonato Brasileiro, que é o título que a gente pode conquistar para somar a Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil, também o Carioca, né? Então seria interessante o Flamengo conseguir lutar e levar esse título brasileiro nessas 6 rodadas finais. E a gente tem, justamente nessa reta final, no G4 do Brasileirão, o Inter pegando o Bragantino, Atlético Paranaense, o Sport, o Vasco, né? Sendo que ele pega o Atlético Paranaense e o Vasco fora, o Flamengo fora e o Corinthians em casa. Tem jogos difíceis o Inter, hein? E esse Bragantino do Barbieri, vou falar para vocês, hein? Não é mole, não. E o Flamengo, né? Pega o Sport, o Vasco, o Sport fora, o Vasco em casa, né? Clássico, não conta. O Bragantino fora do Barbieri, o Corinthians em casa, o Inter em casa e fecha com o São Paulo, se Deus quiser, a gente já não precisando de resultado, já cumprindo tabela, campeão já, se Deus quiser, contra o São Paulo na última rodada. É o São Paulo, que pega o Atlético Goianiense, Palmeiras, Ceará, Grêmio, né? Tem Grêmio fora, por exemplo, Botafogo fora, já deve estar rebaixado, jogo aí mais tranquilo, e fecha com o Flamengo fora. A questão é a seguinte, gente, o São Paulo a gente não tem mais nem que se preocupar. Se o Flamengo quiser ser campeão, o Flamengo não pode tropeçar mais, o Flamengo não pode mais perder ponto.
Né? Vocês estão acompanhando as imagens do treino aí com o Diego Alves, né, como eu falei, participando, né, já treinando. Será relacionado, tá, gente? Não vejo motivo para ele não ser relacionado. O Atlético Mineiro, por isso eu falo, o Flamengo não pode tropeçar, porque o Atlético Mineiro, por exemplo, ele tem uma tabela muito mais tranquila. Ele pega o Fortaleza em casa, o Goiás fora, o Fluminense fora, que é o jogo mais complicado deles aí fora, aí pega o Bahia em casa, o Sport fora e fecha com o Palmeiras em casa, mas o Palmeiras, né, já praticamente desistiu do Brasileirão, e eu acho que não seria tão complicado. Então a tabela do Atlético é muito boa, né? Eles que contrataram o Hulk, graças a Deus contrataram o Hulk, sejam felizes. Eu já tinha falado para vocês que o Flamengo não iria insistir na contratação do Hulk, o Flamengo não contrataria o Hulk. Primeiramente até por questão financeira, salário alto, e porque também tem Gabigol, Pedro, Bruno Henrique, Michael, que ainda não resolveu, que pode resolver entre hoje e amanhã, e tanto ele quanto o Everton Ribeiro, a gente vai estar falando sobre isso aqui. Resolveu a situação lá com o Goiás, metade dos 2,5 milhões de euros. Mas tem muitos atacantes, mesmo com a saída do Pedro Rocha, tem o Muniz que subiu, o Flamengo tem o Vitinho ainda que não resolveu essa situação, aguardando aí aquela proposta que chegaria de 5 milhões de euros. Eu acho que se chegar a 4, 3 eu negociaria, ficaria com a porcentagem futura, mas o Hulk é o tipo de jogador com 34 anos que seria um investimento. Tudo bem, ele pode arrebentar no Galo nessa reta final da vida dele, da carreira dele? Pode arrebentar. Mas eu acho que o Flamengo, com 2 atacantes jovens e espetaculares de seleção brasileira convocados recentemente, 3 convocados, na verdade, para a seleção, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol, Everton Ribeiro também, meio atacante convocado para a seleção recente, Arrascaeta convocado para a seleção do Uruguai. Esses 5 que eu falei aí, 5 para frente ali, todos convocados. Gerson, nível de seleção. O Flamengo tem um elenco, né, e até substitutos que são nível de seleção. Então eu, sinceramente, o Hulk teve seu passado lá na seleção, mas eu vejo como nesse momento, o Flamengo não precisava contratar o Hulk. Parabéns aí ao Atlético Mineiro, que seja feliz, mas não contra o Flamengo. Então, passar para vocês aqui também essa imagem aqui que vocês vão ver agora. Ô Papa, não é a advogada do Jorge Jesus que está aí do lado do Daniel Cabral? Não é a advogada que cuidava também do Jorge Jesus? É ela mesma. Ela inclusive trabalha, né? Ela tem um escritório, Bellinger, né? E ela trabalha com vários atletas rubro-negros, vários atletas do Flamengo. Não era só o Jorge Jesus. E ela levou o Daniel Cabral, ela que está cuidando também da carreira do Daniel Cabral aqui no Brasil, ela levou ele para assinar contrato com o Serginho, ex-lateral esquerdo do Milan, seleção brasileira. O Serginho, ele tem atuação na Europa e tem muitos clubes, né? Inclusive o Real Madrid, Barcelona, muitos clubes interessados na contratação do Daniel Cabral. Fala-se aí de ofertas que já estariam para chegar de 15 milhões de euros. A multa dele é muito maior que isso. Se comenta na Espanha que ele tem um valor de 40 milhões de euros, seria um jogador muito valorizado, uma joia para o Flamengo. E a Ana Paula Bellinger, que é a advogada também do Jorge Jesus, ela tem vários jogadores no Flamengo, inclusive na base, que ela atende. O Daniel, por exemplo, ele era agenciado, quem cuidava dele era o pai dele. E ela, né, levou ele para assinar um contrato, então, com o Serginho, ex-lateral do Milan, que vai conduzir negociações do Cria, né, do nosso Cria aí da Gávea, do Ninho, para times aí europeus. Então a gente sabe que muito provavelmente na próxima janela agora do início do ano, nós temos 2 janelas agora coladas. Na próxima janela é muito provável, né, que o Daniel esteja saindo. Se não sair agora nessa próxima, no decorrer do ano, é muito provável que ele saia nas próximas janelas para alguma equipe da Europa e que o Flamengo coloque uma grana boa no bolso. Agora a gente vai falar sobre essa situação que eu falei envolvendo o público no Maracanã, né? A Ana Thaís Matos, jornalista da Sport TV, ela falou o seguinte: a final da Libertadores silenciosamente vai ser a porta de entrada para público em estádio. 5 a 7 mil convidados sem venda de ingressos, mas com deslocamento na cidade, hospedagem, serviços e etc.
São Paulo entrou na zona vermelha. No RJ, Eduardo Paz falou ontem em burrice. Pois é. Eu acho que deveria tomar mais cuidado. Até aí eu concordo, eu acho que deveria tomar mais cuidado. A gente já está com a vacina sendo aplicada. Meu pai, inclusive, que é da saúde, tem mais de 60 anos, ele tomou a vacina. Então as vacinas estão sendo aplicadas, estão começando. Era só esperar um pouquinho mais, até meados de abril, maio, a gente tinha tudo liberado aí. Mas eu acho que essa pressa também atrapalha. Só que aí ela fez um outro comentário respondendo um seguidor. Se fosse o Flamengo, ela fala, se fosse, seria público total e com apoio. Aí o Rodrigo Dunche, nosso vice jurídico, entrou na jogada. Porque ela citou o Flamengo falando que se fosse o Flamengo na final, teria público e apoio geral. Aí ele fala, não procede, claro, o Rodrigo Dunche. Na verdade, é uma tentativa dela de criar um Flamengo que não existe, para prejudicar o clube. O Flamengo segue a lei e o que determinam as autoridades. A mediocridade está em todo lugar. A gente não pode impedir as pessoas de falarem besteira. É treta, rapaz. Que loucura. Ele, então, defendendo, né, que o Flamengo toma todos os cuidados e que esse tipo de coisa não aconteceria no Flamengo. Bem, a gente vai passar para vocês também essa situação envolvendo o Everton Ribeiro e o Michael, que a qualquer momento, inclusive, eu posso estar postando esse vídeo daqui a 1 hora, meia hora ou até agora, na hora que eu subir o vídeo, o Everton Ribeiro chega uma nova proposta para ele, o que eu sinceramente acho difícil. Já o Michael, não. O Michael, eu acredito que o negócio pode acontecer, tá, gente? Eu acho que... eu achava que... Eles mesmos lá fora falavam, olha, tem que ser até quinta ou sexta-feira, senão acabou. E aí eu fiz uma apuração e falaram para mim, olha, pode ser que ainda pinte até domingo alguma coisa, tá? A discussão aí tá na casa dos 100 mil euros para chegar a um consenso e pode chegar aí a esse acordo, né, oficial até domingo. Ele viaja na mesma hora, vai ter que talvez fretar um voo, e aí ele chega lá, até porque a Emirates cancelou os seus voos, de repente vai ter que fazer um outro caminho por outra companhia, ou fretar um voo e ir, tá na segunda-feira, né, que é o dia que fecha a janela, para ser registrado lá então no Emirados Árabes, no Al Ain. Ainda tem chance. Everton Ribeiro, a gente espera até que continue. Eu acho que tem jogadores que você tem um ganho esportivo e um desses é o Everton Ribeiro. Então tem que se preocupar em ganhar dinheiro vendendo, você tem que se preocupar em ter esse ganho esportivo e ele funcionando, é jogador de seleção, jogador de alto nível. Eu tenho certeza que estava numa má fase e já está entrando numa nova boa fase, se Deus quiser. Vamos manter o Everton Ribeiro e torcer que não chegue nada e que o Flamengo não venda. Eu queria passar para vocês aqui também que essa situação aqui do Renato Gaúcho, porque a gente teve aí o César Fabres, da Rádio Grenal, ele falando o seguinte, ele disse que o Renato Gaúcho não fica no Grêmio, tá? Ele falou que o Renato Gaúcho não continuará no Grêmio após o fim do Campeonato Brasileiro. Jornalista lá do Sul afirmando que Renato Gaúcho não fica no Grêmio. E aí muita especulação em torno daquela conversa no gramado com os jogadores do Flamengo, aquela coisa toda e tudo mais. E aí? Eu tô achando que o Renato Gaúcho pode estar chegando no momento dele de pintar no Flamengo, hein, gente? O que você acha? Comenta aí pra gente. Inclusive, fontes ligadas à diretoria me falaram que é o nome preferido, tá? Me falaram que é o nome preferido. Muita gente falou em Galhardo. Galhardo continua no River. Galhardo continua no River. Nada de Galhardo. Agora, Renato Gaúcho é o nome que, nesse momento, é consenso que agrada a diretoria. E, óbvio, né, toda essa situação que chega pra gente, Jorge Jesus querendo voltar, fala-se, inclusive, que ele quer voltar, até porque agora se recuperar do Covid, já pegou, não tem problema, poderia vir tranquilo, e que gostaria de trazer até a família. Isso é que chega pra gente. Que gostaria de trazer até a família para o Brasil dessa vez com ele. Mas tem aquela questão toda. Falarem que a diretoria está usando a volta do Jorge Jesus para se reeleger. Falarem que também... porque a diretoria do Flamengo não fez nada, quem fez foi o Jorge Jesus, está trazendo ele de volta para ele... e no caso vocês estão assinando um atestado que vocês não fizeram nada, que quem fez tudo foi o Jorge Jesus. Então fica todo esse papo aí, essa vaidade, essa situação toda. A verdade o papo que chega é que o Jorge Jesus quer voltar, rescindiria amigavelmente lá no Benfica, após se recuperar do Covid, a situação toda que está.
e gostaria de trazer a família. Eu, sinceramente, né, entendo o momento que a diretoria entende que pode ser do Renato Gaúcho, mas Jorge Jesus, né, aí vão falar que eu sou viúva do Jorge Jesus, mas eu ainda prefiro o Jorge Jesus. Mas se o Renato vier, será bem-vindo e vou acreditar também no trabalho dele. Ele fez trabalhos fantásticos aí, teve anos fantásticos no Grêmio, sempre lutando pelo título, participando até o fim de todas as competições. Mas tomou de 5 para o Jorge Jesus, tomou de 4 para o Rogério Ceni. Paciência. Estou falando do trabalho, resultado de trabalho. Chegou longe em muitas competições, né, com um elenco um pouco inferior ao Flamengo. Não acho muito não, um pouco inferior ao Flamengo. Tá? Financeiramente até falando. Ele tinha aquelas loucuras que ele falava, porque o Flamengo, milionário, aquela coisa toda, mas o Grêmio também fez algumas vendas aí importantes recentemente, sinal que os jogadores eram valorizados, os ativos eram valorizados também. Então é isso, galera. Eu convido você que está aqui até agora a se inscrever aqui no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve aí no canal, aciona a notificação, o sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, participe do nosso clube de membros, clube VIP, cada um tem as suas vantagens, clube VIP tem grupo no WhatsApp, sorteios, tem também, você ganha manto autografado depois de 3 ou 6 meses, depende do clube que você escolhe. Clube de membros, você vai para o nosso grupo do Telegram e tem sorteios mensais também aqui no canal. A gente convida vocês a baixarem o aplicativo do Paparazzo Rubro-Negro para iOS e Android nas lojas Apple Store e Google Play. Você também tem aí no nosso Instagram, tem um sorteio rolando, né? Vários produtos são prêmios aí, inclusive a assinatura de clube de vantagens, o Clube Ads, para você e mais uma pessoa. Tem vários produtos, camisa, tudo sendo sorteado lá no nosso Instagram, na bio. É só participar. Eu adiei o sorteio até o dia 4, porque eu estou num spa aqui, resolvendo, né, meus problemas de saúde, dando uma melhorada. E daqui eu volto para o Rio e aí eu faço esse sorteio para vocês no dia 4. O link está lá na bio do nosso Instagram. Cara, muito obrigado. Não deixe de utilizar o cupom PAPA também, né? PAPA, para ter 5% de desconto nas lojas online oficiais do Flamengo. loja.flamengo.com.br e espaçorubronegro.com.br. 5% de desconto para você em qualquer produto do Mengão. É isso. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Abraço.